Fala galera, Confia no Doc na área. Hoje já vamos trazer uma regravação de Oxandrolona. Vai ser Oxandrolona 2.0 para que vocês tirem todas as dúvidas de vocês em casa. Então se ajeita aí na cadeira de casa pra gente poder levar esse papo aí com muita qualidade e informação. Eu tô tipo vendedor da TechPix. Oi! E antes de começar o vídeo, eu já vou pedir para você deixar tua curtida aí, escrever teus comentários aí, o que você quer falar com a gente, o que você quer conversar, o que você quer trocar. Porque é importante que você curta aí para que a gente possa seguir e entender o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, beleza? Então, a gente deu uma olhada no último vídeo da Oxandrolona e a gente pegou várias dúvidas que as pessoas ficaram e resolveu regravar, incluindo as dúvidas que as pessoas tinham. Óbvio que tem um monte de comentário infeliz, mas também faz parte da brincadeira. Então vamos lá, vamos começar a Oxandrolona. Oxandrolona, ela é um 17-alfa-alquilado, É um nome feio, um nome esquisito, para dizer que quando passar no seu fígado, ele não vai destruir a substância. Quando uma testosterona oral, ela não é um 17-AA, que é a abreviação desse nome feio que eu falei, quando passa pelo fígado, ele inativa a testosterona. Então você está tomando à toa. Então, uma equipe de químicos fizeram essa alteração na substância para que o fígado não destruísse a oxandrolona no metabolismo de primeira passagem do fígado. Mas o que eles fizeram? Eles pegaram o grupo metil na posição alfa, no carbono 17 e fizeram um bem bolado. Então dessa forma passa pelo fígado batido. O 17-alfa-alquilado, ele é isso. Ele tem esse grupo metil, tá? Na posição alfa do carbono 17. Então essa é a engenharia química que os caras fizeram com muita sabedoria para que você pudesse tomar sua oxandrolona em paz e ela fizesse efeito. Afinal de contas, não existe oxandrolona injetável. Então, por ser 17-alfa-alquilado, será que ele é hepatotóxico? O que dizem é que toda substância 17AA, toda testosterona oral, ela é muito hepatotóxica. A oxandrolona, nesse caso, não apresenta esse tipo de reação nos exames de sangue. Pode subir um pouco as enzimas hepáticas, as dosagens de TGP, TGO, as substâncias que a gente dosa no sangue para ver como é que está a saúde do fígado, mas o que a gente vê aqui no dia a dia, na clínica, dos pacientes que usam a oxandrolona, é que não sobe tanto assim. Então, por mais que seja descrito como hepatotóxico, no dia a dia a gente não vê isso. Principalmente quando você consegue fazer um exercício, seguir uma dieta certinha e colocar alguns protetores, como a silimarina, a metionina, que você consegue dar uma protegida no fígado também. Então, essa história da questão de ser hepatotóxica está muito relacionada também se o cara está juntando oxandrolona com dianabol, se ele está tomando oxandrolona e ele bebe muito, se ele já tem problema no fígado, se ele já teve uma hepatite e aí ele está usando uma droga. Ou ele combina, por exemplo, um estano oral com uma oxandrolona oral e aí você junta duas substâncias e aí o cara joga 100 mg dia de cada, aí ele vai ter uma sobrecarga hepática. Aí não tem como botar a culpa na droga em si, Sem contar que mesmo as substâncias que são ali para proteger, todas as substâncias vão passar pelo fígado e de alguma forma eles vão proteger, mas vão sacrificar o fígado de alguma forma. Então assim, entende que tudo vai passar pelo fígado? É importante fazer os exames antes de usar, comprar contigo bombinha e sair usando por aí de qualquer jeito, porque isso pode te dar uma ferrada aí nesse caminho. Então, uma das coisas que a gente escuta, da galera debatendo, a galera sempre fala, tem as conversas aí de fórum e tudo mais, é sobre a questão da relação da oxandrolona com o câncer de próstata. É mito, não é mito? Qual é dessa parada aí? Então, hoje em dia, o câncer de próstata, ele já caiu por terra em relação ao uso de testosterona. A gente tem alguns artigos da Academia Americana de Urologia, inclusive usando oxandrolona no tratamento de pessoas com câncer de próstata por conta fica debilitado, Perde muita massa muscular, perde muita massa óssea, fica fraco. Então, em alguns casos, eles estão até usando testosterona para poder tentar melhorar a qualidade de vida desse paciente. Assim como se fala muito da questão de câncer de fígado. As pessoas, quando chegam aqui no consultório, elas costumam ter aí já um preconceito formado em relação à testosterona. Muitas vezes as mulheres, principalmente, que usam anticoncepcional por muito tempo, precisam repor a testosterona e quando você fala que ela tem que repor testosterona, ela se trava. Só que ela não pensa que ela já usa desde os 12, 14 anos o anticoncepcional oral que é cheio de hormônio feminino. E que se ela pegar a bula lá do hormônio dela, ela vai ver que lá tá dizendo que pode ter risco de câncer de fígado. Além de
trombose e etc, né? Então as pessoas chegam aqui no consultório às vezes com um preconceito já na ponta da língua em relação à reposição de testosterona, mas elas repõem estrogênio, progesterona e repõem vários tipos de outros hormônios que podem prejudicar ela, só que como a mídia não bate nessa questão, elas deixam passar batido. Então, a oxandrolona, ela aparece pela primeira vez aí na história em 1962, só que ela só é distribuída em 1964 pela atual Pfizer, já com o nome Janavar lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ela já aparece com o nome de Lipidex. Você só encontra ela manipulada ou underground, beleza? Mas as duas formas têm que ser orais. Se aparecer alguma coisa injetável, desconfia, porque não existe, ok? Beleza? Não existe. Isso não existe. Vai aparecer comentário aí dizendo a galera, você quer... Não tem outra forma, é oral, underground ou manipulado, ponto. Exatamente. E esses manipulados, eles podem serem feitos até em tabletes sublinguais ou cápsula sublingual, que pode até melhorar aquela questão da absorção pelo fígado, pela passagem do fígado, mas parte é absorvido na glândula que fica debaixo da língua e parte é deglutido também pela questão de saliva, porque ele vai derreter, nem tudo é absorvido, parte você vai ingerir também. Então ajuda, algumas pessoas têm benefício em usar o sublingual, mas não é uma segurança total de que não vai passar pelo fígado. É um medicamento, né? Então ele não foi feito, não foi lançado no intuito de ajudar as pessoas a aumentar a massa muscular e definição muscular. Ele, quando foi lançado, a ideia dele era mexer com a questão de osteopenia, que é a perda de massa óssea, a própria osteoporose, crescimento de meninos, ajudar com questão de grandes queimados, anemia, pessoas debilitadas, né, com uma deficiência muscular chamada de sarcopenia. Então, quando ela foi lançada, ela tinha uma indicação clínica. Hoje em dia, ela é usada para reposição hormonal e também é usada para a questão de estética e de rendimento esportivo, né? Hoje em dia ela tomou outro rumo. Mas inicialmente ela tinha indicação clínica liberada pelo FDA lá nos Estados Unidos. A oxandrolona, ela não é uma testosterona, ela é um derivado de testosterona, né, do que a gente chama de DHT. Ela tem um efeito androgênico baixo e o anabólico dela é moderado. É o queridinho das mulheres, toda mulher ama oxandrolona, salvo algumas aí que foram de repente mal orientadas, e sofre um preconceito porque tem uma galera que diz que isso é droga de mulher, mas na verdade não é bem assim. Normalmente o homem, quando usa, também consegue bons resultados e um resultado mais seco e mantém uma massa muscular bem definida. Então esse negócio de polêmicazinha de, né, preconceito, na verdade o homem também está ali para utilizar o oxandrolona, é uma boa droga, inclusive, né, gostamos bastante quando combinadas com alguma testosterona, óbvio. Ela não aumenta muito o volume muscular, né? Se você está buscando ficar um volume maior, ela não é indicada porque ela não faz esse tipo de trabalho. Mas ela ajuda bastante na queima de gordura e ajuda bastante na questão da definição muscular. Então, muitos homens que não querem ficar grandes, como se isso fosse simples e fosse acontecer de uma hora para outra, o cara ia tropeçar numa ampola e ia ficar enorme, né? Começam a usar. Então, muitos iniciantes de ciclos hormonais começam pela oxandrolona sozinho. E o problema da questão das mulheres é que geralmente no mercado negro você vai encontrar a oxandrolona manipulada a 20 miligramas. Dificilmente você vai achar uma dosagem menor. Esse tipo de dosagem é para homem, para usar 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, depende de como vai ser a prescrição. E quando a mulher compra um negócio desse e ela usa 3 vezes ao dia, aí ela vai começar a ter problema. Aí ela pode começar a ter os efeitos colaterais que várias mulheres experimentam, até porque quando não faz acompanhada de uma consulta médica, de um auxílio médico, na maioria das vezes ela toma somente a droga, não utiliza os protetores e ela acaba tendo os efeitos colaterais bizarros que podem acontecer em doses altas. Mas em doses baixas costuma ser bem seguro e dá para controlar bastante os efeitos colaterais. Dentre esses efeitos colaterais que o Gustavo falou estão acne, queda de cabelo, virilização, que seria a masculinização da mulher, baixa de libido e baixa de testosterona. Como ela é um DHT, a testosterona, se você for medir durante o uso da oxandrolona, vai aparecer que a tua testosterona baixou e que teu DHT subiu. É natural, porque a máquina também não conta aquele tipo de molécula ali específica de testosterona, que é diferente da DHT. Então, às vezes o paciente ele se assusta quando ele está usando a oxandrolona, ele vê a testo dele baixinha, mas normalmente ele não tem os sintomas de baixa de libido, de falta de
força, ele consegue ver ainda os resultados estéticos e aí ele não entende e às vezes ele questiona, né? Pô, minha testa tá baixa, mas eu não tô sentindo nada, e ele fica preocupado com essa testosterona baixa no exame. Se você estiver usando uma Oxa e você for dosar dali a uns 2 meses depois tua testosterona total, certamente ela vai aparecer mais baixa do que da consulta anterior. Vou dar um exemplo. O paciente veio aqui, dosou, aí deu 350 a testosterona total dele. Se você entrar com uma oxandrolona, daqui a 2 meses se você dosar, essa testosterona vai estar abaixo de 200, vai estar 100. Porque a testosterona, ela é uma dihidrotestosterona, mas ela inibe, por mais que seja pouco, ela inibe um pouco o eixo hormonal. Então, a produção de testosterona começa a cair. Só que você não está repondo uma testosterona direto, você está repondo uma dihidrotestosterona. Então, a tua testosterona no exame acaba aparecendo baixa, tá? Algumas pessoas referem queda de libido usando oxandrolona e uma das explicações poderia ser essa queda de testo, mas não é comum e não é uma regra. Pode acontecer, né? A medicina tem dessas coisas, você nunca vai ver o sempre nem o nunca. Pode acontecer, mas não é comum, né? Aqui no consultório a gente não costuma ter muita gente reclamando de queixa de perda de libido. Não é uma queixa comum de quem usa oxandrolona, mas já aconteceu de paciente reclamar que a libido diminuiu mesmo usando uma testosterona e aí ele questiona por que isso pode estar acontecendo. Sobre a dosagem que é utilizada pela galera aí, você pega homens utilizando de 40 a 60 miligramas diário, tá? E mulheres de 3 a 15 miligramas. Isso é uma média do que a galera usa, tá? Quando a gente já parte para a galera pro, a galera que compete, que busca mais resultados, isso já começa lá do 100 miligramas para cima. Mas é óbvio que isso é tudo uma média. Vai ter gente que faz mais ou menos, vai ter mulher que faz mais ou menos, isso é muito pessoal, até porque tem a galera que usa sem orientação nenhuma. Mas o que a gente costuma pegar são essas doses. E tem outra questão, né? Até por conta dessa pandemia da China, a oxandrolona é importada, né? A gente não produz ela aqui no Brasil. Então são farmácias que têm o direito, né? Que têm a liberação de importar a substância para o Brasil. Então com dólar aumentado, com pandemia, com não sei o que, a oxandrolona ficou muito mais cara. Então para tu usar 100 mg a dia, fica caro, não é um negocinho barato. E também tem que ver o seguinte, teu fígado tá bom, você tem necessidade de usar uma dose dessa, você tem alguma doença de base ou uma doença na família, alguma coisa que impede que você use testosterona, você precisa, qual que é a tua finalidade? É simplesmente a estética, mas teu corpo vai aceitar? Então tem algumas perguntas que você tem que fazer antes de pensar diretamente na dose, porque a gente repete aqui, ele pode ser usado de forma segura, desde que seja controlado, mas não deixa de ser um medicamento. E aí se você não está vendo como está o seu corpo, você simplesmente soca uma dosagem ali para dentro, você corre o risco de gerar o que na medicina a gente chama de iatrogenia, que é você, através de um medicamento, de um tratamento, fazer mal ao organismo que você queria melhorar. Como todo medicamento, a oxandrolona também tem a meia-vida dela, que é o tempo que ela funciona, vamos falar grosseiramente assim. No caso da oxandrolona, a gente utiliza ela de 8 em 8 horas. É a meia-vida dela. Isso pode ser alterado de acordo com a prescrição médica, tá? Então, todos esses dados que a gente vai dando, eles não são fixos. Isso pode ser alterado de acordo com a prescrição médica. Mas, em tese, por base, de 8 em 8 horas, um comprimidinho de oxandrolona. Vale lembrar também que apesar de entrar no rol das testosteronas, apesar de ser uma dihidrotestosterona, né, o derivado de DHT, falou em testosterona, a pessoa associa logo a ginecomastia, que é o aumento da glândula mamária no homem, né, que é aquela sensibilidade que começa a dar um carocinho, começa a ir aumentando no final. Tem que fazer uma cirurgia na maioria dos casos, às vezes não consegue reverter com medicamento. Aqui a gente já conseguiu reverter muita coisa com medicamento e salvou muito paciente de cirurgia, mas nem sempre isso dá. A oxandrolona não causa ginecomastia. Ela não vai sofrer a ação da aromatase, que é a enzima que converte testosterona em estradiol, onde o estradiol é o principal fator para desenvolver uma ginecomastia. Então, não tem essa chance. Isso é impossível. É óbvio que a gente está falando dos efeitos colaterais da oxandrolona, mas ela também tem seus benefícios, certo? Ela aumenta os teus ganhos de força e possibilita uma recuperação desses treinos que você vai fazendo que vão te cansando. Então, ela melhora essa questão. Ela aumenta a síntese de fosfocreatina, fazendo com que você utilize mais ATP e isso gera uma recuperação muscular mais eficiente. E, obviamente que aquele treino que você vai mantendo durante a semana e você vai cansando ali durante a semana, isso vai sendo atrasado e você vai se recuperando melhor. Até por conta disso, muitos atletas usam para recuperação muscular. Ou o cara que faz o pedal, ou o cara que faz o crossfit, o cara do MMA, o cara do boxe, do jiu-jitsu. A galera que não necessariamente quer a estética do corpo, mas quer melhorar o rendimento. Então ela melhora essa questão de recuperação muscular. Você tem um músculo recuperado mais rápido, então você consegue treinar melhor, mais rápido e ter treino mais intenso. Então tem gente que não tem necessidade de estética.
Ela quer competir, ela quer chegar no ponto, reduzir o tempo dela na competição, reduzir a eficiência e aí acaba usando a oxandrolona como uma proteção para prevenir até lesão. E disso a gente está falando de corredor, de maratonistas e etc. Quando a gente pensa só em oxandrolona, a gente vai direto para academia. E muita gente no CrossFit usa por conta disso. Apesar do que a oxandrolona, quando você usa ela por um longo tempo, você pode começar a ter câimbras, né? Então a galera do CrossFit começa a ter muita câimbra de antebraço, de panturrilha, trapézio e pode ser por conta do uso prolongado e excessivo da oxandrolona. Então tem que fazer tudo muito bem acompanhado para você poder saber quando entrar e quando sair com o medicamento, para que ele seja um benefício ao invés de te trazer malefício e atrapalhe aí o teu rendimento no esporte que você pratica. Então vamos algumas perguntas, tipo um FAQ. Quando usa oxandrolona e para, o cabelo cai? Muitas das vezes as pessoas usam a testosterona, tá? Tipo a oxandrolona, por um período, vou chutar aqui, a pessoa fez um ciclo de 2 a 3 meses, né? E aí, às vezes, naquele período, dentro da fórmula que ela usava, manipulada, ou enfim, quando ela estava sendo orientada por alguém, mesmo que seja um amigo dela da academia, ela colocava alguma substância para ajudar na proteção. Quando ela acaba de tomar a testosterona, a oxandrolona, enfim, ela para de tomar também os protetores. Só que você não parou de tomar a oxandrolona, ela sai do organismo. Na urina ela ainda é detectada 4, 5 semanas depois de você tomar a última dose. Então ela tá rolando no organismo. Então o cara, ele parou de usar o protetor, só que a droga ainda tá no metabolismo. Então ela continua atuando pela questão da dihidrotestosterona, fazendo com que a oleosidade da pele aumente, que dê acne, que a queda de cabelo possa começar depois que ela acabou de tomar. Então não é só tomei e parei. Depois que você faz o uso, você tem que tomar uns cuidados paliativos no pós, né? E o pós-ciclo do homem é diferente do pós-ciclo de mulher. A gente tem até que refazer o vídeo do pós-ciclo da mulher e a gente vai explicar melhor isso. Só que tem que se tomar um cuidado. Não é acabou, parou. O efeito dela ainda vai continuar um período. E aí a pessoa pode experimentar, sim, alguns casos de efeito colateral que enquanto ela estava usando, ela não estava sentindo. Qual médico que a gente procura? O animalzinho de rabo de casa, ele está pensando nisso, né? Mas qual médico eu vou? Qual a especialidade que eu procuro para se eu quero utilizar a oxandrolona, se eu estou apto a utilizar a oxandrolona e tudo mais? Hoje em dia vários endócrinos já começaram a abrir a mente. Até ginecologista também, né? Tem muitos ginecologistas se metendo no meio aí, mas geralmente tem que buscar os médicos que são associados ao esporte, né? Ou os médicos que fazem nutrologia, ou os médicos da medicina esportiva, ou os médicos da questão da medicina ortomolecular, que é quem geralmente vai mexer com esse tipo de coisa. Normalmente o endócrino, por ele vir de uma pegada mais ortodoxa, ele dificilmente mexe com hormônio. É o que você pegando o comentário, os relatos do pessoal, mas fui no médico, o médico disse que eu não preciso, disse que não ia passar, que eu não quero, que ele não faz isso, que não sei o quê. Então ainda tem uma linha, né, muito preconceituosa ainda, que não usa a reposição hormonal para melhorar a autoestima da pessoa, para melhorar a disposição, para melhorar a libido. É o que a gente sempre fala. O cara pode pegar uma cânula de metal desse tamanho, meter na barriga da mulher, sugar aquilo ali, correr o risco de perfurar um órgão, pode fazer tudo, pode botar uma prótese, né, de silicone debaixo do seio da mulher para ela poder. Né? Você pode ir num dentista e meter um ácido hialurônico no rosto para ficar bonito e tudo, mas eles não aceitam que use a testosterona como algo estético. Tá entendendo? Né? E por quê? Né? É uma questão mera de preconceito. É igual cirurgia bariátrica. Você pega aí de cada 10 pacientes que são operados da bariátrica, 7 voltam a engordar. Mas tirar um pedaço do estômago tá tranquilo. Enfiar um balão desse tamanho pro cara ficar 2 meses tomando suco de laranja é tranquilo, porque o cara emagrece e tem um benefício. Fora as pessoas que morrem na mesa de cirurgia. Mas isso não entra na estatística, ninguém fala disso. Isso ninguém fala. Mas a gente tem que levar em consideração de que tem que começar um movimento para mudar essa coisa. A gente pega mais paciente vindo no consultório para a gente tratar dos efeitos colaterais de coisas que eles fizeram errado fora, do que o paciente que já vem direto querendo se tratar. Então, geralmente, acaba sendo a última opção de salvação do cara, como deveria ser a primeira para ser a opção de orientação e não ter o problema. Então, é possível fazer um acompanhamento, uma reposição hormonal, de forma que a gente vá fazendo o manejo do que pode acontecer, e muitas vezes as pessoas não fazem porque elas têm vergonha de falar com o médico, e quando falam com o médico errado, acaba tomando logo um coice para ficar esperto. Outra dúvida frequente é em relação à amamentação. Quase que não sai.
Vai sair. Vai sair o... Tá bom. As gestantes, as mães aí, elas ficam, que estão, né, amamentando, elas ficam preocupadas porque elas querem fazer o uso da oxandrolona, mas elas têm medo de como isso vai repercutir na criança, né? Se passa pelo leite, se não passa pelo leite, ou mesmo a questão da gestante ali, o feto tá ali, o filho tá ali para ser gerado, se ela pode utilizar ou não. Como é que fica essa situação? Na verdade, enquanto a mulher estiver amamentando, nem pensar. Né? Porque pode passar pro bebê, né? E você não vai querer arriscar de virilizar o teu bebê. Então, você, mamãe que está amamentando, mas quer emagrecer, calma. Primeiro acaba de amamentar, acaba esse período da sua vida, passa essa parte. Depois que você passar por isso, aí você pensa em usar uma oxandrolona. Não é recomendado você usar amamentando. Você está usando, engravidou, suspende, não continua usando. É um risco. A oxandrolona não é um anticoncepcional, nem para homem, nem para mulher. Pode reduzir a contagem de espermatozoide, mas não quer dizer que a pessoa está infértil. Então, a gente tem pacientes que engravidam usando oxandrolona, tanto homem quanto mulher, tá? Conseguem gerar alguém. É verdade. Então, assim, não use isso como anticoncepcional. As mulheres também têm dúvida em relação a se interfere na eficiência da pílula. Bom, isso nunca aconteceu aqui no consultório. Mesmo que a pílula não seja 100%, né? Ela te dá 98, 99% de eficácia, a gente não teve nenhuma paciente que engravidou usando durante o uso da oxandrolona. E quando você quer engravidar, você pode usar ela por um período e parar aí 6 meses, 8 meses, 1 ano antes do que você pretende se programar para engravidar. Óbvio que se você quer engravidar mês que vem, tu não vai usar a oxandrolona hoje, até porque ela pode interferir no ciclo menstrual. Tem mulheres que ou têm pequenos escapes durante o uso da oxandrolona e tem mulheres que têm supressão da menstruação, tá? Ela para de menstruar enquanto está usando. Mas mesmo assim, não quer dizer que ela não vai engravidar. Ela pode engravidar mesmo que durante um período ela não menstrue. E para finalizar agora, precisa de TPC, não precisa? Como é que é em relação à hipertensão arterial? Se ela altera, se ela não altera? Outra coisa que as pessoas querem saber é se esse efeito de emagrecimento ele é benéfico, ele é bom, se acontece, se não acontece. Vamos fechar agora o vídeo falando sobre isso. Bom, exames, eu vou falar os básicos necessários, porque os exames mesmo de rotina para você poder fazer uma reposição hormonal, vai ter que dosar mais de 50 substâncias no sangue, né? Não é só a hemoglobina glicada e função hepática que o titio e o avô dosava lá em 1900 e bolinha. Mas o básico, que você tem que saber se o teu fígado está funcionando, se o teu rim está funcionando, se o teu sangue tá bom, se tá espesso, se não tá, como é que tá teu triglicerídeo, como é que tá teu colesterol. Você tem que saber algumas coisas básicas que se teu corpo está funcionando ou não. Porque se já tiver problema aí, nem pensar, porque tu vai arrumar um problema. Então os exames, não vou listar aqui exatamente, mas são as funções hepáticas, de colesterol, função renal, tireoide, né? Hemograma, para você poder saber se teu corpo tá com metabolismo bom, tá funcionando. Outra questão que você perguntou é de hipertensão. Já havia aumento de pressão arterial com outros tipos de testosterona, mas com oxandrolona na clínica eu nunca vi. Não tenho relato, nunca tive nenhum paciente que tenha tido aumento de pressão arterial por conta de oxandrolona. TPC, depende. Depende do cara, se o cara vai continuar, se o cara vai parar, se ele vai juntar outra coisa, se ele teve resultado, se ele não teve, quanto tempo ele usou, que dose que ele usou. Então não tem a regra de ter que fazer uma TPC depois do uso da oxandrolona, até porque ela inibe pouco o eixo hormonal. Então tudo vai ser pautado de acordo com o resultado do retorno do paciente, para a gente poder saber o próximo passo que a gente vai dar. Não tem uma receita de bolo. Ia ser mais fácil se eu falasse para você usou 60 mg por 4 semanas? Não precisa. Por 6 já precisa. Por 8, não vou nem discutir. Não tem isso, entendeu? Usei 100 mg, aí você precisa. Se for só 20, não precisa. Não tem isso. Cada corpo é um corpo e a dosagem do sangue é que vai dizer o próximo passo. Então, quem fala de TPC para oxa, tá chutando e tá botando todo mundo no mesmo balaio, e isso pode fazer com que você tenha queda de libido, que você gaste dinheiro e use medicamentos sem necessidade. Então não é uma regra de você ter que fazer a TPC depois do uso da oxandrolona. E as pessoas querem saber muito se a oxandrolona emagrece. Toda testosterona, ela queima gordura, né? Ela é lipolítica, ela quebra a célula de gordura. Mas se você tiver com uma insulina muito alta, uma resistência à insulina muito alta, uma dieta desregrada, se você não fizer exercício, se você só treina 2 vezes na semana, se você bebe muito álcool, se você não consegue controlar a alimentação, você só vai sobrecarregar teu fígado. E se você está numa situação dessa que eu falei, provavelmente a tua enzima hepática já está aumentada, porque provavelmente você já tem esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Então, tem que ver se você é um candidato, se você pode usar ou não. Você tem que entender que não tem milagre. A
oxandrolona pode te ajudar, mas ela não é uma tábua de salvação, não é um chumbinho, não é um negócio que vai te secar do dia para noite. Junto com ela vem um pacote de dieta, de mudança de hábito para que você tenha resultado. Senão você só vai se enganar e vai gastar dinheiro. E, meu amigo, a gente aqui trabalha com resultado. Se você não tem resultado, você não volta. Exatamente. Então, não adianta, não tem milagre. Tem linha de trabalho e linha de pensamento para poder ter resultado. Então, galera, viu aí como é que é o lance da oxandrolona? Que não é só sair utilizando, não é só comprar com tio bombinha, sair usando, né, sem saber como é que está teu organismo, sem fazer os exames, sem nenhum tipo de orientação. É importante sim ter o cuidado médico, ter a orientação médica. Não feche os olhos para isso, porque isso pode te causar um problema maior. E é isso, galera. Se curtiu o vídeo, curte aí mesmo. Se inscreve aí no canal, vai indicando o canal pra galera aí. Compartilha esse vídeo com a tua família, com teus amigos da academia, da área onde você faz atividade física. E de resto vocês já sabem. Tá com dúvida? A gente tira. Beleza? Aí, ui. Bate palma alguém aí. Ih, baixou, mano. É, aqui ó, igual um racha-cuca. Vambora.